Muito bem, para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, sejam todos bem-vindos a bordo. O bicho continua pegando, hein? Rapaz do céu, que aconteceu? O que virou o nosso Brasil? O Nicolas acionou a PGR e pede que analise a prisão preventiva de Alexandre de Moraes. A reportagem é do portal Metrópolis, está na tela. O mundo caindo sobre a cabeça de Alexandre de Moraes, explodindo tudo em Brasília. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, acionou a Procuradoria-Geral da República nesta sexta-feira, dia 6, solicitando análise de possibilidade de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Em ofício encaminhado à Procuradoria-Geral da República, ao ministro, Paulo Gonet, o parlamentar afirma haver indícios de uma eventual relação entre o magistrado e o empresário Daniel Vorcaro. No documento obtido pela coluna do portal Metrópolis, Nicolas sustenta que informações divulgadas pela imprensa sobre mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro sugerem a existência de possíveis interações circunstâncias que merecem esclarecimento institucional, com o objetivo de preservar a confiança pública nas instituições. No documento, o deputado solicita que a PGR adote as medidas investigativas cabíveis, caso surjam indícios de crimes de obstrução de justiça ou de interferência indevida em investigações. O Nicolas indo para cima, explodindo tudo contra o Alexandre de Moraes. A direita exige a queda de Moraes depois de mensagens com Vorcaro. Eu vou dizer um negócio aqui para você. Os parlamentares estão apontando obstrução de justiça e questionam o silêncio do Senado. Agora é a hora, tanto da direita, alguns ali do centro, reagirem a tudo isso que está acontecendo. Eu falava aqui há pouco no nosso programa, lá atrás, a gente sabia que tinha corrupção, nós sabíamos que político, em sua maioria, são vagabundos, mas nós acreditávamos na justiça. Agora, o que acontece? Nós estamos a um passo atrás. Nós fomos além do que simplesmente desacreditar na política, agora estamos desacreditados também da justiça. Não há justiça nesse país quando se envolve gente grande. E nós temos duas situações. A primeira, o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem a oportunidade de conquistar a credibilidade do povo brasileiro, porque, como eu disse, nós sabíamos que a bagunça na política é gigante. Então, o Senado tem essa possibilidade de colocar as coisas no lugar. Na Justiça, a gente tem a possibilidade do André Mendonça devolver a credibilidade da justiça no país, para que o povo brasileiro volte a acreditar na justiça brasileira. Eu sei, você vai falar assim, Fábio, eu acredito em alguns desses políticos. Eu sei, eu também acredito. O problema é que esses que nós acreditamos, em sua maioria, não estão no poder. Eu queria Jair Messias Bolsonaro como presidente. Eu queria que o Congresso Nacional fosse presidido, por exemplo, por um Eduardo Bolsonaro, por um Flávio Bolsonaro, que é senador, só o senador pode fazer isso. Eu gostaria que uma Câmara dos Deputados, por exemplo, fosse presidida por um André Fernandes, por uma Bia Kicis, mas nós não temos isso. Nós sabemos que, embora esse Congresso seja um Congresso mais à direita, com a maior quantidade de parlamentares da direita nos últimos 200 anos, mas nós não somos a maioria. Nós somos a minoria dentro da Câmara, dentro do Parlamento. Então, meus queridos, agora é a hora do Senado Federal realmente mostrar
que a população pode confiar em agentes políticos. Eu tenho as minhas dúvidas que isso vai acontecer esse ano. Tá bem? Eu tenho as minhas dúvidas. Só se for algo muito escancarado. Fábio, mas já não está escancarado? Está. Está. Mas você sabe muito bem que pessoas poderosas estão lutando diariamente, constantemente, para poder blindar tudo isso. Nós já estamos vendo que o Lulinha está sendo blindado pelo Dino. O Gilmar Mendes blindou Dias Toffoli. Nós vimos também que os parlamentares do PT, da base governista, blindaram o irmão do Lula. Tentaram blindar o Lulinha, não conseguiram, mas aí o Supremo blindou o Lulinha. E cá entre nós, se o parlamento, através da CPMI do INSS, tivesse conseguido avançar contra o irmão de Lula, o STF teria dado jeito de blindar o irmão do Lula, como está fazendo agora com esses que aí estão. E aí, meus queridos, como eu disse para você, é ouvir Jair Messias Bolsonaro e ir para cima mesmo, tá? Vamos aqui tocando o barco do programa para você que está ligado aqui comigo. Vai comentando agora. O vídeo é interativo. 07, o número da perfeição. Comenta 07 aqui no canal Abordo Notícias. Moraes se pronunciou sobre suposta troca de mensagens com o Vorcaro. O ministro do STF afirmou que a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro apontam que não é o número dele. É sério? De antemão, eu vou trazer a matéria, mas de antemão, eu já vou dizer para você, a Globo acaba de explodir contra Alexandre de Moraes. E sim, é o número do celular do ministro Alexandre de Moraes. Parece que foi trocado, mas já já a gente vai chegar lá. Vamos aqui por parte, tá bem? Pra gente não morrer de ansiedade. Beleza? Presta atenção aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou por meio de nota que a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornado públicos pela CPMI do INSS, constatou que mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota do ministro do STF, o conteúdo extraído do celular do banqueiro pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas às pastas de outras pessoas da sua lista de contatos e não constam como direcionados a Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Daniel Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens, os prints, estão vinculados a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes, é o que diz a nota. Os trechos em bloco de notas extraídos do aparelho do celular de Vorcaro foram publicados pela colunista Malu Gaspar do jornal O Globo e associados a envios pelo WhatsApp no modo de visualização única para Alexandre de Moraes. De acordo com as informações da jornalista, o dono do Banco Master trocou mensagens com Moraes hora antes de ser preso no dia 17 de novembro de 2025. As respostas a Moraes não constam no material ao qual o Metrópolis também teve acesso. É o que está dizendo aí o pessoal do Metrópolis. Pelo que foi informado, a colunista de O Globo, Vorcaro escreveu a Moraes no dia em que foi preso no aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar para Dubai. Às 7 horas e 19 minutos, ele enviou mensagem pelo WhatsApp afirmando que havia tentado agir para salvar em uma referência à venda do Banco Master e perguntado se o ministro tinha alguma novidade. Aqui a redação, né, o português, digamos assim, que foi utilizado, não gostei muito. As mensagens diziam o seguinte: o Vorcaro disse: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Em breve vou anunciar a operação. E você?
tem alguma novidade? Você conseguiu bloquear? Aí vamos pra frente, tá bem? Já já vou trazer a reportagem da Globo. Explodindo aí, o Alexandre de Moraes negando. Diz que não foi pro celular dele. Mas o Globo disse, nananina não, meu irmão. Foi pro seu celular sim. Presta atenção. Polícia Federal descarta indícios de crime em mensagens entre Moraes e Vorcaro. Não acredito, meus queridos. No entendimento da Polícia Federal, mensagens trocadas entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o banqueiro Daniel Vorcaro não apresentam qualquer indício de crime, porque não é possível recuperar o conteúdo delas. O WhatsApp, se você apagar algo, já era. Tá bem? A própria Polícia Federal não tem sistema para recuperar mensagens de WhatsApp. Eu sei que eu vou deixar muita gente tranquila agora, né? Mas não tem como. É por isso que eles usavam essa tática. Deixa eu te explicar como funciona. Se você manda algo escrito, o WhatsApp não tem esse sistema de visualização única. Ô Fábio, mas não é só apagar? Ok, mas quando você manda uma mensagem de visualização única, você tem a certeza que o outro lado também apagou. Porque não vai ter registros lá. Tá? Eu não sei te dizer se a pessoa consegue tirar print. Eu acho que não. De visualização única não tira print. O WhatsApp não permite tirar print. Tá bem? Senão não adiantaria nada, né? Alguém escreveu aqui nos comentários, basta tirar print. Meus queridos, eu acho que não dá. Porque daí não precisaria mensagem única. Tá bom, mas vamos lá. O que essa turma fazia? Eles abriam o bloco de notas no celular e escrevia. E aí, Moraes, tudo bem? Como é que tá aquele negócio lá? Vai sair ou não vai? Eu tô te pagando pra quê? Um exemplo. Isso não aconteceu, tá bem? É um exemplo. Aí, no bloco de notas. Aí a pessoa tirava um print, abria o WhatsApp e enviava um para o outro. Os dois agiam desse jeito. Por quê? Enviavam como visualização única. Conversa não tem como mandar em visualização única. O que tem como mandar em visualização única é imagem ou vídeo. E aí a pessoa tirava, escrevia no bloco de notas, tirava um print e enviava. E aí a pessoa lia e depois aquela mensagem sumia. Só que o que acontece? A Polícia Federal, embora as mensagens do Daniel Vorcaro perguntando, e aí, conseguiu bloquear? E aí, você tem alguma novidade? Não tem a resposta do Alexandre de Moraes. Não tem a resposta do Alexandre de Moraes. E cá entre nós, você me desculpa o que eu vou falar, talvez você não ouviu isso por aí. Talvez a resposta do Alexandre de Moraes era, e aí, meu irmão, bloquear o quê? Mas o porquê que mandou? Ou, do que você tá falando? Tá querendo que eu te prenda? Que conversa é essa? Mas se fosse isso, o porquê que o próprio Alexandre de Moraes, como relata a Polícia Federal, fazia o mesmo esquema? Mas como é que pegou do Vorcaro? O Vorcaro tinha, né? Ele escrevia, mas ele tinha os blocos de notas. E algumas coisas ele escreveu normal, só que ele não apagou. Entende? Aí, o que acontece? Se o Alexandre de Moraes, ele não pode ser investigado, segundo aqui, não há crimes, segundo a Polícia Federal, estão descartando crime em mensagens entre Moraes e Vorcaro. Se a resposta, digamos, do Alexandre de Moraes era, o que é isso, meu? Que conversa estranha é essa que você está tendo aqui comigo? Você esqueceu quem eu sou? Muito respeito à minha pessoa, né? Que eu acho que alguém honesto falaria isso, né? Ô meu irmão, você está se esquecendo com quem você está lidando? Como assim conseguiu bloquear algo? Então, o que acontece?
O porquê, então, que o Alexandre de Moraes utilizou esses prints? Utilizava essas mensagens que apagam assim que são enviadas. Para evitar exatamente isso daqui, né? Para a Polícia Federal não ter como avançar. Para a Polícia Federal não ter como avançar. E, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui para você. Apenas 1/3 das mensagens ou dos arquivos do celular do Daniel Vorcaro foram analisados. Apenas 1/3. Se até aqui nós estamos vendo isso, tem muita bomba para explodir. Só que a gente já viu isso acontecer lá atrás. Tá bem? Vou falar isso para você não se frustrar também. Lembra dos 6 gigas que a Folha de São Paulo tinha na mão? Ao analisar tudo, só encontraram algumas coisinhas. Pode ser que a Polícia Federal analise os outros, 2/3 aí e não encontre nada. Ou pode ser também que tenha muita coisa aí explodindo aí. Beleza? Só para constar, tá bem? Só que aí, meus queridos, o que acontece? Deixa eu dar um passo atrás aqui naquilo que eu estava falando. Moraes, ele se pronunciou sobre a suposta troca de mensagens com Vorcaro. O ministro afirmou que a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro apontam que não é o número dele. Não é. Ô, Alexandre, é a Polícia Federal, cara. Ô, não brinca não, meu. Sério. Não brinca não. É tão fácil dizer, isso não é meu número. Daniel Vorcaro, quem é? A minha mulher tem contrato de 130 milhões? Tem não, sou. Minha mulher, Viviane Bartos, não é não. É a mesma coisa praticamente. É tão clichê, não é? O ministro dizer, o quê? Eu? Meu número de telefone? Onde você viu um negócio desse? Cara, só que aí, meus queridos, nós estamos falando da Polícia Federal, meu irmão. Você que de repente entende um pouquinho, de telefone, de computador, de repente você se acha o investigador, não é? Tem cara aí e mulher que fica fuçando o telefone do marido o tempo todo e às vezes, o que é isso aqui? O que é aquilo outro nesse telefone seu? Se você acha que é o bambambam aí das tecnologias, você imagina a galera de inteligência da Polícia Federal, que além de estudar, tem ferramentas para isso. Se a Polícia Federal está dizendo as mensagens foram enviadas para Alexandre de Moraes, me aparece o Alexandre de Moraes dizendo que não é o número dele. Tá. Agora presta atenção aqui, ó. Mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal, é o que está dizendo o Globo. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre horários dos textos que constam em bloco de notas do banqueiro. Então, meus queridos, a Globo, nesse exato momento, foi para cima, explodiu contra o Alexandre de Moraes. Não é desse jeito. Que o material que o Globo teve acesso é um material, segundo a Globo, que sim, comprova que as mensagens foram enviadas por Alexandre de Moraes. Vamos prestar atenção aqui. Gente, eu tenho muito medo ao usar conteúdo de televisão. Quando a gente usa conteúdo de YouTube, youtubers meio que se entendem, entende? Agora, conteúdo de emissora, assim, por conta de direitos autorais e tal. Mas antes de iniciar o vídeo da Globo, só para deixar bem claro, eu vou reagir ao conteúdo da televisão. Estou mostrando aqui para os espectadores desse canal o que a TV Globo disse, tá bem? Então a notícia é, veja o que a Globo disse a respeito de tudo isso. O jornal o Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes
foram retirados do celular do dono do master por meio de análise técnica da Polícia Federal. É aquilo que eu estava falando. É o serviço de inteligência da Polícia Federal, meu irmão. Aqui não é alguém que, eu entendo um pouco de tecnologia e agora eu vou mexer no celular de alguém, vou pegar umas mensagens, pegar alguém no flagra aqui, né? Não, vamos lá. Que essa análise permite visualizar ao mesmo tempo a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes as mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. No Amazonas, a polícia... Entendeu, meu querido? Será que agora Alexandre de Moraes, que acabou de negar, vai entender, tá bem, que não dá para fugir do batom na cueca? Não dá, meus queridos. Não dá. O cara tá negando que o número da qual foram enviadas as mensagens era o celular de Alexandre de Moraes. Aí aqui o jornal O Globo, né, partiu para cima, sem dó mesmo, e como finalizou aí a apresentadora do Jornal Nacional, me chamou a atenção esse último detalhe: o número utilizado por Alexandre de Moraes não só respondeu 4 mensagens de Vorcaro com essas imagens de visualização única, como respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. Os emojis são esses desenhozinhos, né, essas figurinhas e que demonstram ali sentimentos, né? Você tem sentimento de positividade, negatividade, de sorrisos e também de sentimento de tristeza, de lágrima, enfim, vocês já conhecem isso daí. E agora, Alexandre de Moraes? Pois é. A Polícia Federal diz que é o número dele. O Globo diz que é o número dele. Diz que o material que eles estão trabalhando é um material que não é o que foi para a CPMI. O conteúdo que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre horários dos textos que constam em bloco de notas do banqueiro, e sim de um trabalho técnico realizado pela Polícia Federal. Não adianta o STF emitir notinha com clichês. É tão simples, né? Não fui eu. Não fui eu. O pior disso tudo, meus queridos, agora a gente dá um passinho atrás de novo, é isso daqui, ó. A Polícia Federal não vê, né? Descartou indícios de crime em mensagens entre Moraes e Vorcaro. Por quê? Por conta da expertise do ministro. Enviou, como diz o jornal O Globo, tá bem? Eu vou mostrar para você aqui, para você ver, além, você acabou de ver os apresentadores do Jornal Nacional, mas agora eu vou colocar na tela aqui para você, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Tenho. Ali, ó.
O último ali. Deixa eu ver se dá pra grifar aqui. Ó, o número utilizado por quem? Pela minha mãe, pelo meu pai? Não, por Moraes. Não só respondeu 4 vezes as mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. Isso daqui tá onde, Fábio? Lá no jornal O Globo, publicado aí, ó. Olha aí. Mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal. O que o jornal O Globo está dizendo? Ali, ó, bem ali, ó. Aqui, eu vou tentar grifar novamente. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam no bloco de notas do banqueiro. Ou seja, não é apenas pegar as mensagens e ficar fazendo comparações. Não, porque no dia tal, essa mensagem, ela, ó, no dia tal, ele entrou no bloco de notas e escreveu isso. Mas aí você entra no WhatsApp, nesse dia tal, nesse mesmo horário, ele enviou algo que foi apagado, mas está lá no bloco de notas, então foi aquilo. Não, não é só isso que a Polícia Federal está trabalhando. A Polícia Federal está realizando um serviço técnico. E o que acontece? Aparece o Alexandre de Moraes dizendo que não. O Supremo Tribunal Federal, né, emitiu essa nota, dizendo que não. O nosso ministro é santo. E aí? É aquela velha história, né? Negue até morrer. Negue até morrer. E você sabe o que é mais, não vou dizer legal, né? O triste dessa história é isso daqui, ó. Bem lembrou aqui a Isabela Jordão, lá da Oeste. Ela comentou o seguinte: Moraes apagou mensagens a Vorcaro, mas condenou Débora pelo mesmo motivo. O ministro conversou com o então dono do Banco Master por meio de mensagens de visualização única, que se apagam automaticamente ao ser lidas. Tá, Fábio, mas o que isso tem a ver com a Débora do Batom? Tá bem. A Polícia Federal periciou o celular da Débora do Batom, tá? E não encontrou nenhum tipo de mensagem dela relacionado aos atos do 8 de janeiro, que eles chamam de atos antidemocráticos, né? Nada a Polícia Federal encontrou. Nada. É claro que em algumas conversas encontrou visualizações assim, de mensagens de visualização única. Então o que acontece? O Alexandre de Moraes bateu pesado nessa tecla quando se referia a Débora do Batom. A afirmação era, ou da Polícia Federal, né? Ou ela apagou, ou ela não utilizou o telefone em um determinado período, porque não tinha nada no telefone dela, tá bem? Não tinha nada. O mais engraçado é que assim, o que diz? Que nós não somos obrigados a produzir provas contra nós mesmos, né? Então, o WhatsApp é dela. O ministro não tem o direito de usar o WhatsApp como ele quer, não é? Desde que não seja para cometer crimes, né? Então, se ela apagou, isso é um problema dela, não é? Isso é um problema dela. E aí, meus queridos, o que acontece? O Alexandre de Moraes bateu pesado nessa tecla. Ele foi firme nessa tecla. Aqui, ó. Tem aqui uma parte. No voto contra Débora, Moraes afirmou que a conduta atribuída à ré indicaria tentativa deliberada de ocultar provas. Segundo ele, o fato de não haver conversas no período investigado seria a demonstrar desprezo com o Poder Judiciário e a ordem pública. Cara, que merda de conversa é essa? Olha só o que tá aqui. Eu vou colocar na tela. Tá bem? A fala do Alexandre de Moraes. Não, veja bem. Olha só. Tá aqui, ó.
Essa visualização aqui, ela tá legal, mas ela tá cortando aqui. Deixa eu dar uma geralzinha aqui pra você. Enquanto isso, o dedinho no like. Quanto vale? Quantos likes valem as informações que nós estamos discutindo aqui? Quantos likes valem? Ó, no voto contra Débora, Moraes afirmou que a conduta atribuída à ré indicaria tentativa deliberada de ocultar, segundo ele, Alexandre de Moraes, não segundo a Polícia Federal. O fato de não haver conversas no período investigado seria demonstrar desprezo com o Poder Judiciário e a ordem pública. E o que o Alexandre de Moraes fez? Vocês podem me dizer? O que Moraes fez? Não foi exatamente usar o direito, né, da privacidade de enviar uma mensagem de visualização única? E ele estava lá criticando a Débora. Segundo ele, cara, olha isso daqui. O fato de não haver conversas no período investigado seria a demonstrar desprezo com o Poder Judiciário e a ordem pública. Então, eu vou dizer um negócio aqui pra você. Possa ser que eu seja burro pra caramba. Mas a Constituição diz que eu não sou obrigado a produzir provas contra mim, não é? Não é isso? Você tem até direito ao silêncio. Aí se a Débora apagou mensagens no telefone dela, é demonstrar desprezo com o Poder Judiciário e a ordem pública, é isso? Então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, segundo o voto dele contra Débora, ele está demonstrando desprezo com o Poder Judiciário e a ordem pública, porque o Poder Judiciário não vai conseguir provar se o Alexandre de Moraes tem cometido algum crime em relação ao Banco Master. Moraes baseou-se em um relatório da Polícia Federal sobre o celular de Débora. O documento, contudo, não concluiu que as mensagens foram efetivamente apagadas. Limitou-se a registrar que não foram encontradas conversas relevantes nos aplicativos de mensagens, o WhatsApp, sobre o assunto que concerne o objetivo das investigações e que havia interrupção de diálogos de dezembro de 2022 até a primeira quinzena de fevereiro de 2023. A própria análise técnica da Polícia Federal ressalvou tratar-se apenas de uma possibilidade. E isso pode ser um indício de que Débora dos Santos tenha apagado no seu telefone os dados relevantes referentes ao período das manifestações antidemocráticas. É o que diz a Polícia Federal. E aí? E agora, Alexandre de Moraes? Aprendeu com a Débora, foi? Digamos assim. Aprendeu com a Débora, é? Pra Débora é errado. É desrespeito ao Poder Judiciário. E para a vossa santidade, hein? O que é? Para você ligado, conectado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, curtindo, acompanhando o nosso canal. Pessoal, tudo que nós fazemos aqui, nós só conseguimos prosperar, caminhar, porque você ajuda o canal. Sem você, a gente não consegue nada aqui. Preciso da sua força, preciso da sua ajuda. Por favor, tá bem? Me ajude. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você contribuir com o meu programa. E eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você possa abençoar o meu canal. 11 95275 3898. Por favor, dê uma força aqui para o nosso programa. A análise do nosso querido doutor André Marcília, ela é muito clara. O Daniel Vorcaro, ele confessou: mensagens com Alexandre de Moraes são
verdadeiras. Nas entrelinhas, você consegue entender exatamente isso, tá? Vou trazer agora o doutor André Marcílio aqui no nosso programa. A defesa do Vorcaro acaba de pedir a abertura de um inquérito no STF para saber quem vazou, quem está por trás dos vazamentos das mensagens do Vorcaro que caíram na imprensa. A defesa dele fez um pedido no STF para que, provavelmente, o Moraes tenha a oportunidade de voltar a censurar jornalistas, censurar a imprensa, censurar as redes sociais e, de quebra, blindar a ele, a esposa e aos seus coleguinhas de corte. Meus amigos, eu vou te contar o que está por trás disso agora. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, clique no joinha e também considere se tornar membro aqui do canal. Veja só, 3 coisas são importantes nessa história. A primeira delas é que, se ele está pedindo abertura para saber do vazamento, ou seja, se ele está assumindo que houve um vazamento, se a defesa do Vorcaro está dizendo que houve um vazamento, é porque as mensagens são verdadeiras. O Moraes está negando até agora essas mensagens. Não houve troca, não falei com o Vorcaro, não me encontrei com o Vorcaro. E aí a defesa diz, quero saber quem está vazando as mensagens do Vorcaro com o Moraes. Bom, então teve a troca de mensagens com o Moraes. A defesa está mostrando a mão amarela. É o batom na gola ou na cueca, né? A mancha de carmim na gola. Meus caros, estamos diante, portanto, de um vazamento e não de invenção da imprensa. Não há fake news, não há mentira, são verdadeiras as mensagens, ponto. E aí a coisa é grave, porque aí o Moraes realmente, então, quis bloquear a prisão do Vorcaro, é isso? Então eles estão assumindo que isso é verdade? Em primeiro lugar é isso. Segundo lugar, e aí me preocupa, a defesa não pediu que o André Mendonça, nos autos que estão com ele do Banco Master, investigue os vazamentos e etc. Ele pediu, a defesa do Vorcaro está pedindo a abertura de um inquérito. Portanto, um inquérito autônomo, um inquérito à parte. E aí eu temo que se faça com o Mendonça o que se fez na semana passada. O que o Dino fez atropelando a relatoria do Mendonça do Lulinha para dar a decisão blindando o Lulinha. O que o Gilmar Mendes fez na semana passada atropelando a relatoria do Mendonça para impedir a quebra de sigilo da Maridit. Pode ser que o inquérito autônomo, se é autônomo, não caia com Mendonça e dê, quem sabe, até o próprio Moraes a possibilidade, como eu mencionei no início, de sair censurando todo mundo e descobrir quem são os seus inimigos. Descobrir os seus interesses nessas investigações, usar o Estado para perseguir aqueles que ele entende que o estão perseguindo. Bom, esse é o segundo ponto. Esse inquérito precisa, se aberto, cair com o Mendonça. O Mendonça precisa pedir essa relatoria também, precisa concentrar nele. Não é possível que se façam essas criações de relatorias paralelas. E o terceiro ponto é que é claro que o STF quer, e eu não sei nem se a defesa não está costurando isso com o próprio STF, o que se quer, porque o Vorcaro, Moraes, Toffoli, parece que é uma turma. É uma turma, tem interesses em comum. Então eu não sei até que ponto defesa e STF não estão em conjunto querendo fazer uma caça às bruxas na imprensa, nos jornalistas, nas redes sociais, para saber quem vazou, de onde saiu, para onde foi, quem na Polícia Federal está passando para quem na imprensa e assim por diante. E não vou dizer que vão quebrar os dentes, como pretendia o Vorcaro, mas talvez, em vez de quebrar os dentes, queiram calar as bocas. Meus amigos, eu tenho um convite para fazer. Você que gosta das minhas análises... Muito bem, siga lá, conheça o trabalho do Dr. André Marcílio, tá bem? Vai lá nas redes sociais dele. Beleza? Pessoal, não tem como, tá bem? Não tem como. Olha só, Mendonça manda investigar vazamento de dados do celular de Vorcaro. O ministro do STF afirmou que o sigilo das informações deveria ter sido preservado por congressistas da CPI do INSS. Só que o jornal O Globo está dizendo que as mensagens das quais eles tiveram acesso são diferentes das do ou da CPMI do INSS. Vou voltar aqui, ó.
Ó, diferentemente do material enviado à CPMI e do INSS, o conteúdo que o Globo teve acesso. Então não é o mesmo. Não é fruto, tal. Aqui o destaque fica aqui, ó. Diferentemente do material enviado à CPMI e do INSS, o conteúdo que o Globo teve acesso não é fruto, tal. Eu quero que você se apegue ao seguinte, é outro conteúdo. Não é o que foi enviado à CPMI e do INSS, tá? Mas, o que acontece aqui, ó? Eita Deus, aqui. Meu Deus, Jesus. Rapaz, fui muito lá pra frente, estou dando spoilers aqui. Aqui. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele está pedindo, o André Mendonça, né? Está aí determinando que haja as investigações. Quem vazou essas conversas? Na decisão, o ministro afirmou que compartilhamento da quebra de sigilo não autoriza o vazamento das informações por integrantes da CPI. Bem ao contrário, enseja pela autoridade que recebeu a informação de acesso restrito a responsabilidade pela manutenção do sigilo. Isso porque toda evidência, a eventual quebra de sigilo, não torna públicas as informações acessadas. O ministro está sendo justo, né? Se quebraram lá o sigilo, se não é para vazar, não é para vazar. Mas tem alguém vazando, tá bem? Tem alguém vazando. Conversa, na manhã de sexta-feira, a defesa de Vorcaro afirmou que pediria ao STF a instauração de um inquérito criminal para sucessíveis vazamentos e informações sigilosas. Os advogados declararam que sequer tiveram acesso aos dados colhidos pela quebra de sigilo dos celulares do empresário. Conversas íntimas, pessoais, que expõem terceiros não envolvidos com o fato, além de supostos diálogos com autoridades e até ministro do STF, Alexandre de Moraes, talvez editadas e tiradas de contexto, tem sido divulgado para mais diversos órgãos de comunicação, é o que disse a defesa em nota. Meus queridos, onde nós vamos parar, meus amores? Eu estava vendo um vídeo do Guy e ele fala, meu Deus, eu fui ali cortar o cabelo, voltei e o mundo está explodindo. Pois é. Eu espero, meus queridos, que não venham, né? Aquilo que sempre já aconteceu no nosso Brasil. Essas provas são ilegais, porque foram vazadas. Rapaz. Espero, meus queridos, que amanhã ou depois, isso daqui que o ministro está cobrando, não venha, tá bem? Servir aí como motivo para poder bloquear tudo. Acredito eu que não, porque as provas não foram vazadas de maneira ilegal e aí, né, a Polícia Federal teve acesso, né? Não, a Polícia Federal está trabalhando com aquilo que eles tiveram acesso nos celulares apreendidos, né? Graças a Deus, tá? Porque a gente já viu muita coisa acontecer, né? Você já ouviu falar de polícia da justiça não conceder prisão porque a prisão foi ilegal. Essas paradas de autorização para isso, autorização para aquilo, que só blinda vagabundo nesse país, infelizmente. Tá bem? Chefes do PCC estão presos onde Vorcaro ficará em Brasília. A transferência de Vorcaro para Brasília ocorreu ontem, sexta-feira, após a decisão do ministro André Mendonça. Lá estão os poderosos do crime organizado. É um presídio de segurança máxima, tá bem? E deixa eu ver se a matéria trata de alguns nomes. A outra matéria estava tratando de alguns nomes.
Ó, esse daqui é um dos mais poderosos, tá bem? Marco Williams Herbas Camacho. Quem é esse? Marcola. Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior. Marcolinha. Javier Chineses Pavão. Gilberto Aparecido dos Santos, o Funinho. Antônio José Miller Júnior, o tal do Granada. São os que estão presos aí no mesmo presídio onde está Daniel Vorcaro. E cá entre nós, tá bem? Cá entre nós, eu espero, né, que a integridade do Daniel Vorcaro seja preservada. Esse homem, ele é uma bomba ambulante, assim como tem uma galera aí de olho para poder mandar ele pro quinto dos infernos. Não é? Tem uma galera aí que, se o Vorcaro bobear, vai ser pau na máquina, tá? Delação premiada, o que vier aí para poder cooperar, para colocar atrás das grades figurões, será muito bem-vindo, tá? Presta atenção aqui, ó. Vorcaro, olha só, CNN, hein? A gente viu a Globo explodindo, agora a CNN, presta atenção. Vorcaro e 2 ministros têm muito para explicar. Vamos lá. O escândalo que envolve o Banco Master começa a revelar os tentáculos de um dos casos de corrupção mais graves dos últimos tempos. Mas se Daniel Vorcaro tem muito a explicar ao país, o mesmo vale para 2 ministros do STF e uma lista extensa de poderosos. Pressionado, Dias Toffoli afirmou hoje que não teve acesso às mensagens que comprometem integrantes da cúpula do poder em Brasília. Mas foi o ex-relator, vamos lembrar, quem decidiu pelo sigilo absoluto de documentos e arquivos apreendidos pela PF. Já para Alexandre de Moraes, o que existe até aqui é silêncio. Nenhuma explicação pública sobre o pedido de socorro que Vorcaro teria enviado ao ministro no dia da primeira prisão. Diante de um escândalo dessa dimensão, explicações poderiam vir em uma delação premiada. Mas seria o suficiente? Quando as relações entre poder político, instituições e interesses privados entram sob suspeita, quem precisa de respostas não é apenas a justiça. Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui no nosso canal, onde você estiver nos acompanhando aqui, sejam bem-vindos, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência maravilhosa aqui no canal Abordo Notícias. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, levar o meu conteúdo para frente, eu preciso de você. Beleza? Rapidinho um recado aqui que eu acabei esquecendo. Se você, assim como eu, luta constantemente, diariamente, para controlar o seu diabetes, eu quero te apresentar o Fórmula para Diabetes. É um medicamento que é 95% natural, fitoterápico, não tem efeitos colaterais, ou seja, você pode tomar sem nenhum medo, beleza? Essa luta por controlar o diabetes, ela é uma constância na nossa vida, né? Quando você vai ao médico, o médico pede para você fechar a boca, ele te entope de medicamento químico, tá bem? Só que esse medicamento agora, que nós estamos te apresentando, é uma alternativa para você não ficar se entupindo de medicamento químico, tá bem? Ele é 95% natural, é fitoterápico, por isso não tem efeitos colaterais, ou seja, você ficar se entupindo do químico, você vai ter aí efeitos colaterais. Todos nós sabemos que traz sim efeitos colaterais. Então conversa lá com o meu amigo Luiz, por esse WhatsApp que está aqui abaixo. Fala, Luiz, o Fábio falou do medicamento, eu quero conhecer. Ele vai mandar aí para sua casa e aí você pode, de uma certa forma, cuidar do seu diabetes. É óbvio que você precisa entender que não é só tomar medicamento. Você precisa controlar a sua alimentação, cuidar da sua alimentação. A prática de exercícios físicos também é muito importante aí, beleza? Então fala lá com o meu amigo Luiz. É o Luiz da farmácia, nosso querido
Luiz. Muito bem, vamos lá dando sequência aqui na nossa programação, tá? Gente, uma notícia de última hora, eu espero que agora seja verdade. Não, putz, né? Que coisa estranha a gente falar, né? Mas eu espero que não seja uma informação desencontrada, tá bem? Saiu aí na madrugada desse sábado, então a notícia: sicário, o espião de Vorcaro morre no hospital em Belo Horizonte, é o que diz a defesa. Então agora não é mais hospital, dizendo que não morreu, né? Não é a Secretaria de Saúde, não é a Polícia Federal dizendo, porque estava desse jeito. A Polícia Federal dizia, o cara morreu. A Secretaria, né, de Saúde de Minas dizia, não morreu. E agora quem está afirmando, segundo a reportagem do portal Metrópolis, tá bem, é aí a defesa do sicário. Morreu, então, o espião de Vorcaro. Ele tentou suicídio dentro da cela da Polícia Federal em Minas Gerais na quarta-feira, após ser preso em desdobramento da Operação Complex Zero. Então, o que diz aí é que ele foi embora. Há muitas teorias. Será que nós vamos ter respostas? Dizem que se tem câmeras do local onde ele estava. Tem muitas perguntas também no ar. Tem muitas perguntas no ar. O que nós sabemos é que quando a pessoa, parece que ele se enforcou com uma camiseta, né? Isso leva um tempo, não é papum, morreu. É tanto que ele foi parar no hospital. Lutadores, né, de jiu-jitsu, naquela prática do mata-leão, são 4 minutos que se leva, né, para poder realmente chegar a óbito, né? Então, é o tempo que eles sabem que eles podem, né, treinar o golpe, e eles sabem ali que não vão, né, se matar ali no ringue enquanto estão treinando. 4 minutos é o tempo que se leva. Você pode achar que é pouco tempo, mas é muito tempo para uma pessoa que está sob a custódia do Estado, sozinho numa cela ou sei lá, na carceragem onde ele estava ali naquele momento, tá bem? Então, o que acontece? Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário, morreu nessa sexta-feira. A informação saiu na madrugada desse sábado, tá? E foi confirmado ao Metrópolis pelo advogado Robson Lucas da Silva, um dos responsáveis pela defesa de Mourão. Informamos que o quadro clínico de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão evoluiu a óbito, que foi legalmente declarado às 18 horas e 55 minutos, após o encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado hoje, dia 6/3/26, por volta das 10h15. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal, seguido para o protocolo legal, é o que diz a nota. Pelo menos agora me parece ser oficial, né? Tá aí então. Duas lamentações aqui do gordinho que eu vou fazer, tá? Esse cara recebia 1 milhão por mês para trabalhar por Vorcaro. Aí você fala, nossa, quem ganha 1 milhão por mês, né? Você vê, por exemplo, o carro dele era um carrão que foi apreendido, um carrão. Só de dívida, né? Por não declarar os seus rendimentos, ele devia mais de 220 mil para o Leão, né? Para a Receita Federal. A primeira coisa, nós perdemos aqui uma oportunidade de saber de muita coisa. Segundo, né, a própria perca mesmo, um cara novo, um cara que estava aí, você percebe pela foto, né, em plena
saúde, o que dizia a Polícia Federal, saúde física e mental. A nota da Polícia Federal, para mim, também é algo a se questionar. Saúde física e mental, isso leva alguém a essa prática? Mas ele deve ter telefone. Ah, deve, a polícia deve ter apreendido. Ô, gente, agora vamos ser sinceros, tá bem? Vamos trabalhar com o que está na tela. Nós temos uma pessoa que acabou, né, de vir a óbito porque atentou contra a própria vida. Você imagina comigo que o simples fato da casa ter caído, ou seja, eu tenho comigo que a vida é um bem tão precioso, não é? Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Um cidadão desse, né, ele teria muito a contribuir. É uma lástima que isso tenha acontecido. Ele teria muito a contribuir. Poderia fechar um acordo de delação premiada e aquilo que de repente ele, né, está temendo aí, a casa caiu, agora tem gente que prefere, né, partir dessa ao enfrentar aí a justiça. Realmente uma lástima que isso tenha acontecido, tá? Vamos esperar as imagens. Eu não sei não, viu, Rosane? Será que nós vamos ter acesso a essas imagens? Será? Tenho cá comigo as minhas dúvidas, tá bem? Pessoal, o nosso Pix para você ajudar o programa é esse. Ajuda, por favor. Nesse momento de baixa aqui no YouTube, tá bom? Nós precisamos de você. O que você puder fazer por mim aí será muito bem-vindo. Lembrando que nós estamos ainda, de uma certa forma, distantes, tá bem, da nossa meta, daquilo que nós precisamos no dia a dia. E cá entre nós, você que me acompanha sabe onde o calo aperta, tá? Você sabe onde o calo aperta. E eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, por favor. Qualquer valor aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Dê essa força aqui para o meu canal. Venha estar colaborando com o Abordo Notícias. É o que eu peço para você nesse momento. Qualquer valor que você mandar aqui vai ser bem-vindo. Eu espero que você possa dar essa força aqui para o meu programa. É muito importante que você faz aqui por mim. Então, por favor, gente, dê essa moral, abençoe o meu programa. Eu preciso da sua ajuda. 11 95275 3898 para você abençoar o meu canal, para você trazer qualquer valor aí, dar uma força ao nosso programa. 11 95275 3898. Vem cá, ajuda, eu preciso de você. Beleza? 11 95275 3898. Alôzão toda especial aqui para nossa querida Rosane Beatriz. Tudo bem, Flor? Seja bem-vinda. Um abraço especial para nossa querida Gladys. Está lá nos Estados Unidos nos acompanhando. Muito obrigado. Você que está vendo esse vídeo, acompanhando o nosso programa, comenta agora 59. Comenta 59 e esteja aqui se inscrevendo nesse canal e, se possível for, dando uma força via Pix. É muito importante para mim a sua colaboração. Eu preciso de você, tá bem? O momento que nós estamos passando aqui no YouTube não é fácil, tá? Não dá para viver de YouTube mesmo, tá bem?
mas se você puder ajudar, a hora é agora, abençoe esse canal. Eu preciso da sua força. 11 95275 3898. O Marcos Félix está falando: Gladys, cadê você? Ela está passando mal, tadinha, está com dores, está bem indisposta e não consegue chegar até o nosso programa hoje, né? Está só ouvindo pelo que ela me falou, tá bem? Que Deus abençoe você, minha querida Gadeza. Se ainda estiver ouvindo, dê um salve aí, pode ser no WhatsApp, tá bem? Mas, de uma certa forma, muito obrigado aí por tudo, minha querida. Alôzão aqui, Hélio Abreu. Prenderam generais com medo que viessem a fazer agora os que estão fora da cadeia. Valeu, Hélio. Valeu, obrigado pelo seu comentário. Tá bem? Obrigado. Gente, só mais um tempinho aqui para você ter esse tempo de ajudar o meu programa. Estamos precisando de você, então que você esteja nos abençoando, esteja colaborando aqui com o nosso canal. Qualquer valor via Pix, dá uma força aqui para o nosso programa, tá bem? Essa semana foi uma semana de bastante despesas aqui, a gente pagando tudo aqui, você possa imaginar, tá bem? Então, por favor, ajude o nosso canal, eu preciso de você. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso canal, tá? 11 95275 3898 é o Pix para você fortalecer o programa. Aqui a gente paga tudo por aqui, aluguel, internet, ontem, né, hoje, né, praticamente, de ontem para hoje, né, já paguei a internet, então agora eu preciso de você para as outras contas. Por favor, gente, qualquer colaboração, e por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, nós não tivemos nada de colaboração. Eu não tô brincando não, gente, eu preciso de você, como eu estava falando há um tempinho atrás aí, não tem conteúdo gratuito, alguém tá pagando. E quem paga, manda. Então, o que vocês mandam? Eu trazer as verdades, não é eu trazer o que está acontecendo. Então, por favor, ajude aqui o nosso programa, beleza? 11 95275 3898. Lá na Globo, quem paga e manda, adivinha quem é? Luiz Inácio. Aqui não, aqui eu tenho você para me ajudar e cá entre nós estamos precisando da sua força, dessa moral que só você que me acompanha pode fazer. Então ajude, colabore e abençoe o nosso